Bom dia. Fazia tempo, né? Fazia tempo que eu não aparecia, mas eu demoro, mas eu apareço. Hoje é dia 16, né? Domingo 16 de dezembro. Estamos a 5 dias do suposto fim do mundo. É óbvio que isso não vai acontecer. Na verdade, isso é mais uma forma mística que na verdade, mostra a insegurança como nós estamos em relação ao mundo, em relação ao que somos, né? Ao que buscamos. A gente não acredita em nada, ao mesmo tempo acredita em tudo. É muito curioso isso. Bom, eu estou vindo aqui para anunciar o retorno dos fax. Se vocês podem ver, já, se não deu nenhum bug aqui, eu já consegui relativamente arrumar aqui o microfonezinho. Terminei a faculdade com sucesso, passei em tudo com nota máxima, foi uma beleza. Valeu a pena o esforço. Estava com saudade do projeto, tem muita coisa a fazer, mas hoje eu vim aqui contar um relato. E além de anunciar o retorno, contar um relato que eu tive essa noite. Bom, o relato vai se chamar De Frente a Frente com uma Mentora. Pois eu estava fora do corpo durante vários momentos no mundo espiritual. Algumas vezes estive com alguns parentes meus, já desencarnados, meu avô, e o meu avô por pai de pai, né, o Antônio Calderon, o avô, o maior, tá lá, tá tranquilo lá, né, hoje é um amigo espiritual, né, tá lá. Ainda está em algumas fases de recuperação no aquisito de consciência, mas está bem. Esse processo ele pode ser um pouco demorado, depende de uma pessoa ou outra, vai depender do tipo de vida, da média, da capacidade digamos, de raciocínio, de lógica durante o decorrer da vida, de equilíbrio emocional, né, e moral. Isso aí conta muito. Além da parte intelectual que conta, mas acaba que o intelecto não sempre controla a parte moral e emocional. Na verdade, as coisas são às vezes distintas, né? Eu tô aqui no parque, tá chovendo um pouquinho aqui agora, mas eu vou ficar aqui mesmo, com chuva, sem chuva. Agora começou a cair uma... Aí teve uma hora que eu tava num... Ó, balançou aqui, caiu na água. Eu tava, se molhar a câmera aí, vocês vão saber já o que é. Num ambiente que eu via de longe, uma pessoa falava, ó, aquela moça quer falar contigo. Eu não sei se essa pessoa, eu sei que ela me acompanha sempre, essa é uma mentora, né? É difícil, é uma dimensão boa, eu tava nesse momento, que é raro no meu caso, normalmente eu tô sempre em lugares, não por acaso, até para poder adquirir, você com o tempo vai adquirindo essa consciência de estar sempre disposto, digamos assim. Você não é essa pessoa que pensa em ajudar sempre, mas você faz um esforço por compreender mais ou menos. É como se fosse uma noção melhor do quantas pessoas estão em sofrimento, de mesmo você não estando nessa com perfeição, ou não estando nada perfeito na verdade, você pode ser útil. Aí ela veio sorrindo, mas uma alegria assim, cara, que era muito... Me chamou carinhosamente, ela parecia me ver com grande felicidade, assim, é como se fosse um orgulho, assim, uma fã sua, sabe? O mentor não era aquela pessoa, a mentora que eu vi era uma pessoa que gostava muito de mim e me via como se fosse uma fã, sabe? Ela no respeito bonito, não é aquela coisa desequilibrada, como se idolatrasse você, mas de uma forma muito simples, suave, bonita, como te respeitar, te conhecesse tão profundamente que era impressionante o olhar dela para mim, né? A alegria, a bondade, é um negócio fora de sério. Aí me levou até uma sala, tinha uma mesa comprida, assim, ela sentou do lado de lá e eu sentei do lado de cá. Ela sentou, começou a conversar comigo algumas coisas, falou, ó, Saulo, tem algumas, sabe que há sempre interferência, né? E que... Aí ela perguntou, quais são os seus planos? Aí quando ela falou isso, ela meio que me mostrou, incorporando alguns obsessores, alguns espíritos que me rodeiam, e que rodeiam, tentando atrapalhar, e mostrou como não é fácil, como vai ser difícil, e são muitos aspectos, incluindo processos pessoais. Isso acontece muito na projeção, contato pessoal com você, muito violento. A violento que eu falo assim, porque é um contato, quando você entra em contato com você, com o seu lado bom também, que você se sente infinitamente feliz, como eu estou agora, mas também com o seu lado mais difícil, porque você vê você como você é, cru. A parte boa, clara, um mentor feliz com você, ao mesmo tempo obsessor colado em você. Ela fala, ó, você tem as duas coisas.
é como se estivesse falando assim pra mim. Aí ela chegou, quais são os seus planos? Aí eu botei a mão na mesa, forte, sabe, com aquela força que puxa pro emocional no mundo espiritual. Eu falei, eu vou continuar o que eu estou fazendo, melhorando aos poucos, mas eu não vou parar. Ela faça, continue, mas saiba que nós estamos do lado de você, alguma coisa assim, eu sou muito... E que vai haver influência, né? E como eu estava em uma frequência mais sutil, eu não via os espíritos que estavam ali, eu só sentia. Eles estavam mais... Naquele momento é como se ela estivesse mostrando que havia interferência. Interferência na família, interferência na câmera que cai, né? Fica quieta aí, câmera. Você vê que é interferência, né? Isso é uma prova aí que o negócio não tá fácil. Na chuva que cai na gente aqui agora. Então que há interferência em tudo que você tenta fazer. E que a gente precisa, se for uma prova, claro, tá focado, levanta a câmera, continua, se molha um pouco, faz parte. Mas tem que fazer. O que eu quero falar é que nós, se você estiver tentando buscar quem você é, ou por que se eu não tenho crença, ou o que eu vou fazer, olha, o contato com a gente, a projeção dá esse contato, mas não é só a projeção. Nós temos um lado muito bom e um lado também muito ruim andando juntos. Ou seja, você não é tão... Você tem as duas coisas, você não é tão ruim nem é tão bom. Você tem que aprender a andar no meio. Fazer, tem que fazer. Tá certo que muita gente não ainda está em processos tão mergulhados em suas próprias dificuldades, nesse lado que nós temos ruins, que não conseguem enxergar a parte boa ainda, mas vão ver. Então é quando você começa a perceber que mesmo muito torto, você tem uma coisa muito boa. Então o que você faz? Tenta fazer a coisa certa, sem esquecer das partes ruins. Você tem que estar consciente dela. Bom, esse relato eu vou postar, eu vou escrever com calma. Vai se chamar de frente a frente com a mentora, ela me mostrando coisas boas e me mostrando coisas ruins. De uma alegria, de uma bondade, de um julgar, sabe, uma conexão. Você sente uma saudade daquele ser. De uma pessoa que você sempre busca conversar, que conhece você profundamente, como se fosse você, aquela pessoa que a gente quer, que nos entende, sabe? É essa pessoa. É muito interessante, muita felicidade, né? De um mantenimento e dá uma força para continuar. Bom, os fax estão voltando, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta para hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui via e-mail. Se a gente tem alguma coisinha já para adiantar, já começa hoje, né? Vou pegar a última pergunta. Tem uma pessoa que mandou hoje uma mensagem de agora há pouco. Foi o Emerson, acabou de mandar 9h39 da manhã. E aí, tá vivo? Sei que devagar é pressa, né, cara? Mas tudo tá de recuperação, boa sorte. O pessoal sentindo falta aqui. Chegou agora há pouco vídeo para o GVA. Outro agora, que fez um tutorial pequeno. Tá, vou ver uma perguntinha aqui. Você vê que a gente tá cheio de questão, cara. Técnica para abertura do frontal de Danilo, mandou ontem. Eu tô lendo as últimas agora, mas eu vou voltar, vou lá, tem muita coisa atrasada, né? Saulo, meu nome é Danilo, tenho 15 anos, gostaria que você disponibilizasse o som da natureza, tal, técnica frontal, por favor. Esse foi um disco que nós usamos, você encontra eles pela internet, sabe? Você encontra, eu sei que muita gente não tem conhecimento muito mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar o som da natureza, certo? Se é essa a dúvida. Para que você possa usar para relaxar. Procura técnica de relaxamento no mar. Eu falo 5 minutos no começo, depois são 55 minutos só de som do mar, som da natureza para relaxar. O obsessor para de falar um pouco. Eu, Saulo, tenho 15 anos, entrei em contato com a espiritualidade pela primeira vez. Esse é o Matheus de Carvalho. Venho tentando fazer progressão de meditação, mas não posso ir mais às palestras, não consigo mais progredir. Esses dias tive uma experiência que até me arrepio. Eu acho que consegui me projetar em semiconsciência, tentei chamar meu mentor para me ajudar e não tive sucesso. Só me lembro de voar um pouco e gostaria que você me ajudasse nessa lapidação para que eu consiga fazer a projeção em lutas, fazer amparos e aprender sobre chakras, energias, estudar, Matheus. O que a gente pode fazer, eu estou fazendo aqui, divulgando vídeo. É você que vai fazer o processo. Não vem achar, eu preciso de um guru, não, você vai fazer isso. Você tem toda a ajuda que precisa dentro de você. E a compreensão ou não, isso você vai pegando informações, livro, vai ler o Wagner, vai ler 30 coisas legais do Valdo, do Geraldo Medeiros, tem muita coisa boa por aí. Tira informações desses caras e não se conflita. Ouve também os áudios da gente, os vídeos, a gente tenta sempre fazer um paralelo para não passar do limite.
A Eunides Oliveira. Tenho a curiosidade de projeção. O que pode ocorrer a uma pessoa com consciência que se projeta para fora do corpo quando está dormindo, viaja para outros astrais? Nesse inteirinho, entra no quarto e sacode o corpo para se desperte. É possível que o corpo se desperte sem o espírito? Na verdade, o corpo ele tem uma certa, digamos, inteligência natural orgânica, mas ele, para acordar mesmo, ele depende da consciência. Você pode até estar usando a dupla vista, né, que chama dupla consciência, quando você está lá fora e controla aqui. Mas normalmente, quando o corpo entra em atividade física e cerebral, automaticamente ele traciona o cordão de prata que puxa o espírito de volta. Então, o que pode acontecer é que essa tremedeira que você está sentindo vai repercussão da catalepsia projetiva. Você está no corpo que o corpo quer retornar, como se fosse uma epilepsia por falta de contato cerebral. Nesse caso é por falta de energia, por falta de contato do corpo físico, ou do corpo do cérebro, do corpo espiritual, que é o controlador atualmente, né? Tá tudo encaixadinho, que encaixa o corpo físico e tem controle. Quando você está em catalepsia, você está sempre descoincidente, sai um pouquinho do corpo e esse contato ele pode ser difícil. Muita gente tem dificuldade para voltar ao corpo por causa disso. Mas a dificuldade, alguns momentos que muitos veem como desespero, é quando você tenta voltar, não consegue dar aquela tremedeira assim, nessa hora tem que ter calma, quem está projetado nem liga muito, acostuma, você fica em catalepsia horas, nem ligo, né? Volta, você incomoda um pouco sim, para quem não está acostumado, mas com o tempo você acostuma, pode ser que seja assim também, viu? Bom, hoje são só uma pequena deixa, um bate-papo, para melhorar a sintonia minha, de vocês, para fazer com que a gente entre em contato de novo com a espiritualidade. Um bom dia para vocês, eu estou aqui no Parque da Jaqueira, né? Vocês deu para ver aí que a câmera caiu aqui tudo. E a gente vai voltando aos pouquinhos, certo? Vamos voltar sem perder a sintonia, a pensar sempre nisso, né? O contato é com você que vai fazer você ter boas experiências extracorpóreas, vai fazer você adquirir lucidez quando você tem lucidez agora. Então não adianta tentar fazer técnica, e se você não tem um bom contato com você, se você não tem um bom controle emocional, um bom contato aqui agora, deitar para sair é um processo, isso aqui é todo o resto, isso aqui faz diferença, viu? Um abraço, eu fico com Deus, FOI, fui e até breve. Agora eu vou gravar constantemente. Um abração.